Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas de Sociologia do terceiro ano e vamos iniciar hoje o capítulo 19, que trata sobre violência e desigualdades sociais, tá? Então, vocês vão ver aqui que o texto, né, ele começa como chegou o caveirão e agora, violência e desigualdades sociais. E aí o início do capítulo começa com justamente a imagem do chamado caveirão, né? Como esse veículo, tá aqui a legenda, o caveirão é um veículo usado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro no combate à criminalidade urbana. Na foto, operação na favela Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, em 2007. Então, ele é um veículo que foi feito para ser muito blindado, né, para dar proteção aos policiais quando eles adentrarem, principalmente nas comunidades que são dominadas pelo tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, ele é quase que um tanque de guerra. Mas a questão desse capítulo, ela vai tratar de uma série de questões sobre violência urbana e de como o Estado brasileiro, que ele é representado nessa questão pelas polícias, tá? Como ele acaba sendo também um agente dessa violência desmedida contra a população, tá? Então aqui a gente vê como exemplo essa foto do caveirão, porque dentro das comunidades não existem apenas, vocês estão cansados de saber disso, não existem apenas a criminalidade. Existe, na verdade, uma grande comunidade com pessoas que trabalham, que são honestas, que pagam seus impostos, que trabalham diariamente e que o problema todo é que durante esse combate à criminalidade, que é válido, o cidadão comum ele fica no meio do fogo cruzado entre os criminosos e entre o Estado, né, que é a polícia. E quem sai perdendo sempre nessa equação aí vai ser sempre o cidadão. Está mais do que provado, e a gente vê nos jornais todos os dias, que as vítimas dessa guerra aí são as pessoas que moram nessas comunidades. Então a gente vê o tempo todo notícias de crianças que são baleadas dentro da escola, dentro de suas casas, porque do lado de fora está tendo uma guerra, certo? Então, esse capítulo vai tratar exatamente dessas questões de violência e de como a desigualdade ela produz uma violência muito maior nos locais mais pobres, tá? Então vamos começar aqui o capítulo. Ó. A gente começa com um texto aqui, ó. Vamos ler esse texto. Quando o carro blindado entra numa favela carioca, todo mundo corre, pois as frases entoadas pelos policiais através dos alto-falantes acoplados no veículo são bem explícitas. Sai da frente, vim buscar sua alma. Trabalhador, nós batemos na cara, bandido a gente mata com fuzil. Tá indo pra escola pra quê? Semente do mal. Ele é o Caveirão, carro blindado construído para fins militares, semelhante a um tanque de guerra, e que é utilizado nas incursões nas favelas por parte do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado tem também o seu blindado, de mesmo tipo, mas que recebe a alcunha oficial de pacificador. A população chama ambos os veículos de caveirão. No caso do blindado do BOP, esse nome é utilizado pelos próprios policiais. Aí vamos continuar aqui. Ó. As informações apresentadas ao lado fazem parte da rotina de milhares de moradores das favelas do Rio de Janeiro e se tornaram conhecidas de toda a população por intermédio de diversas notícias veiculadas pela imprensa. Durante o século do século não, desculpa, pessoal. Durante o 13º Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado entre 29 de maio e 1º de junho de 2007 em Recife, Pernambuco, dois pesquisadores, Viviane Rocha e Luiz Kleber Rodrigues, apresentaram o resultado parcial do trabalho que estavam desenvolvendo, confirmando as informações que eram divulgadas pela mídia.
No artigo O Caveirão como representação da polícia em favelas cariocas, os dois pesquisadores não só confirmaram as frases ditas na abertura do texto, como acrescentaram outras ditas por policiais distorcendo a voz, que proferem maldições e ameaças. Por vezes, os policiais utilizam um tom mais polido, pedindo, continuar aqui na outra página, galera, aqueles que se encontram nas ruas que voltem para suas casas, pois vai haver tiroteio. Os moradores entrevistados nessa pesquisa relataram a correria e o nervosismo que sempre se instaura na favela com a chegada do blindado, que ocorria quase sempre no horário de entrada e saída das escolas. Descrevem os pesquisadores. Então aqui é outro trecho desse texto dos pesquisadores, tá? Os empregados do tráfico, devidamente armados, via de regra, são os primeiros a saberem da entrada do caveirão. E o aviso é repassado aos demais traficantes por meio de fogos de artifício ou do disparo de tiros. A sequência de acontecimentos rápidos instaura o pânico naquela área residencial, onde a grande maioria de seus moradores não está envolvida no narcotráfico. Continuando. Adultos e crianças correm para se esconder do tiroteio, que se segue entre os policiais em seu veículo blindado e os traficantes da favela. De acordo com um informante, a instrução dada pelos próprios policiais para que os moradores se retirem das ruas rapidamente é interpretada pelo avesso por eles mesmos, como ressalta um entrevistado. Quando vem o caveirão, todo mundo corre. E aí, todo mundo corre, todo mundo é bandido, tá? Então, trecho aqui dos pesquisadores, né, Rodrigues, Rocha, fizeram esse texto em 2007. Continuando, ó. Não há como qualquer pessoa não ficar impactada e sensibilizada com um cenário de tanta violência, que parece reproduzir a rotina de um país em estado de guerra civil, Você não acha? Quando a polícia civil ou militar entra na favela, da forma como estamos reproduzindo aqui, passa-se a ideia de que todos os moradores podem estar envolvidos com o tráfico de drogas, ou seja, de que as comunidades pobres e negras, a grande maioria daquelas que residem nas favelas, devam ser criminalizadas, pois é ali que se encontram todos os males da violência, que envolvem também o comércio varejista de drogas. Mas, se procurarmos mais informações, veremos que muita coisa está por trás disso tudo. Em reportagem da revista Caros Amigos sobre o crime organizado, publicada em janeiro, vamos voltar para cá, de 2003, 3 promotores de justiça afirmaram que não há organização criminosa que sobreviva sem a participação do Estado. Nessa reportagem, eles fazem revelações surpreendentes, como o fato de o PCC, Primeiro Comando da Capital, organização que atua principalmente no estado de São Paulo, ser constituído por líderes que, há pouco tempo, não eram considerados criminosos perigosos, mas que, por intermédio de um sistema carcerário administrado pelo Estado, com suas torturas e maus-tratos, teriam sido levados ao mundo do crime organizado. Entretanto, muitas vezes, no senso comum, não percebemos que a violência e a criminalidade urbanas têm as mais diversas origens possíveis. Quem nunca ouviu essas frases? Bandido bom é bandido morto. O pobre é um fracassado que não luta pelos seus direitos. Os meninos do tráfico estão nessa vida porque querem. Então, galera, uma pausa aqui no texto para a gente comentar. Esses pesquisadores, eles foram, né, nessas comunidades, eles entrevistaram moradores e eles foram a fundo para saber como é o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas. Muitos de vocês, nossos alunos da Escola Vicente Arruda, moram em comunidades que são comunidades também que têm esse tipo de problema, tá?
Em muitos locais, claro, não a gente não pode colocar assim, um grau parecido com o que acontece em muitas favelas do Rio de Janeiro. Mas a criminalidade ela já tomou conta aqui do estado do Ceará também, em muitas comunidades pobres, tá? E aí o que acontece? A gente nota, né, eu como professor noto no comportamento de vocês, muitas vezes, uma certa... a gente se acostumou com a questão da violência diária, a questão de tá havendo um tiroteio e muitas vezes nós, moradores de locais como esse, a gente meio que não se surpreende mais. Já é meio que parte da rotina, né? Por quê? Porque a criminalidade ela está envolvida naquele local, na violência, e o problema disso tudo é que as pessoas comuns, os trabalhadores, as pessoas que não estão envolvidas nesse meio da violência e nem são agentes do Estado, elas ficam no meio desse tiroteio, no meio desse fogo cruzado, e muitas vezes a pessoa acaba se acostumando com essa rotina, tá? E o problema disso tudo é que com o aumento, a escalada dessa violência, a pessoa, os moradores de locais que estão sujeitos a esse tipo de violência acabam sendo confundidos também com criminosos. A gente viu aqui num dos depoimentos o cara falando que quando o carro da polícia chega, todo mundo corre. E aí, se todo mundo corre, todo mundo fica... todo mundo é bandido, né? Que ele coloca na frase dele. E aí passa essa impressão de que, para a pessoa comum da comunidade, de que ela tem medo da polícia ou tem medo do caveirão. Não, ela tem medo do que pode acontecer pela presença da polícia. Porque se você está no seu bairro, na sua comunidade, e você sabe que lá tem criminosos, e se a polícia chega, a probabilidade de um confronto entre eles é muito grande. Então você tem medo da polícia por causa do que pode ocorrer naquela situação, e não porque o cidadão comum deve alguma coisa, né, ou nada do tipo, tá? Então vamos continuar aqui, depois de ler essas frases aqui altamente preconceituosas sobre as pessoas que moram em comunidades, né? Vamos continuar aqui, ó. Para você perceber melhor o enorme significado de frases assim, vale a pena pensar em algumas situações que ocorrem em nosso país. A primeira reflexão diz respeito ao motivo por que vem crescendo a quantidade de linchamentos no Brasil nesta segunda década do século XXI. De vez em quando surgem notícias de um determinado grupo ou uma multidão decidiu fazer justiça com as próprias mãos, executando, assassinando, tá? Bem claro, uma pessoa acusada de ter praticado um assalto ou algum outro tipo de crime. Isto ocorreu em São Luís, capital do Maranhão, no início de julho de 2015 e alguns dias depois na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta última, contudo, sem ter resultado em morte. Cerca de um ano antes, teve enorme repercussão o caso de um jovem de 15 anos que foi amarrado em um poste no aterro do Flamengo, também na cidade do Rio, por um grupo de 15 homens que se auto-intitulavam como justiceiros. Outro caso de grande impacto em maio de 2014 foi a execução de uma dona de casa na periferia de, vamos para outra página, Guarulhos, litoral de São Paulo, tendo como base uma acusação falsa espalhada pela internet. Ela foi espancada e morta por dezenas de moradores que acreditaram em um boato. Outra reflexão necessária relacionada ao que observamos acima se refere ao debate sobre a adoção da redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Ou seja, devido ao fato de muitos adolescentes menores de 18 anos estarem matando pessoas de bem, matando pessoas de bem por causa de drogas, por que então não diminuir a maioridade penal para, por exemplo, 14 anos? Só um ponto aqui, galera, que a gente esqueceu de pontuar aqui essa primeira parte, tá? Cresceu muito no Brasil nos últimos tempos, principalmente na última década, como diz o texto, essa questão dos linchamentos públicos.
que é quando as pessoas decidem fazer justiça com as próprias mãos, tá? Eu já falei isso em sala de aula para muitos de vocês, que a nossa organização de sociedade, a nossa organização de Estado, ela não permite esse tipo de coisa. A partir do momento que a gente vive em sociedade, a gente delega ao Estado o poder de polícia, ou seja, o poder de conter qualquer tipo de irregularidade que esteja acontecendo na sociedade. Então, por exemplo, está acontecendo crime. Então, se está acontecendo crime, o que a gente deve fazer? Contatar o Estado, que é a polícia, e ele deve tomar as providências, tá? Então, por exemplo, em casos como esses que foram ditos aqui de linchamento, quando a população pega uma pessoa que é acusada de um crime e espanca aquela pessoa, tá? Pela lei, a população se amarra essa pessoa e agride essa pessoa, tá? Depois que ela já está dominada, que uma coisa é você, por exemplo, um bandido roubou alguém e aí as pessoas pegaram aquela pessoa, né? E durante aquele confronto teve agressão física, tudo bem, mas aí ele foi pego e foi imobilizado. O problema é quando você imobiliza essa pessoa, coloca ela no local imobilizado e depois disso começa uma sessão de tortura. E tortura é um crime, né? É um crime muito grave, é um crime inclusive internacional, inafiançável. Nem em guerra se pode torturar pessoas que estão presas, estão dominadas, ok? Então, a população não pode fazer isso, porque se fizer isso, ela sim está cometendo outro crime. Ah, mas por que alguém que faz isso nunca é punido? Porque geralmente a polícia não vai conseguir identificar todas as pessoas que fizeram isso e porque também não há um interesse de fazer isso, né? Ainda mais quando a pessoa que foi pega ali é considerada um criminoso, né? Então, o senso comum das pessoas diz que não, aquela pessoa merecia apanhar. E pela lei não é bem assim, tá? E outra coisa é quando esses linchamentos chegam a casos extremos como matar a pessoa. Então, se você, né, se uma pessoa se junta com outros e forma uma turba, né, que é um grupo de pessoas, uns 20, 30 pessoas, e pega uma outra pessoa que é acusada de crime e bate nela até a morte, pela lei, aquela pessoa ali pode até ser um criminoso, mas pela lei vocês estão cometendo, as pessoas que fizeram isso estão cometendo outro crime. Estão cometendo assassinato, né? É bem claro isso, está cometendo assassinato. Porque a lei ela não diz, ela não justifica que pela pessoa ser um criminoso ela pode ser assassinada. Na lei tem dizendo lá homicídio. Homicídio é assassinato de qualquer pessoa, tá? Então você, a pessoa, né? Desculpa, eu sempre falo você, mas eu estou falando assim no geral. Se a pessoa ela tem esse senso de justiça e ela acaba cometendo esse tipo de ato, ela está cometendo um crime, mesmo que na cabeça dela seja como foi colocado ali na outra página, seja um justiceiro, tá? Então, não existe isso. E tem aumentado no Brasil esse tipo de coisa. Justamente porque muitas pessoas ditas, os chamados cidadãos de bem, entre aspas, né? Porque a pessoa que comete um crime dessa forma, mesmo por revolta ou qualquer outro motivo, não pode ser chamada de cidadão de bem, tá? Isso tem aumentado justamente pela falha do Estado em conter a violência, tá? A falha do Estado em conter a violência acaba provocando mais violência que impetrada, né, produzida pela população, nesse sentido, tá? Aí outra parte que a gente leu aqui é a questão da maioridade penal, que já é muito discutida no Brasil, de que cada vez mais jovens entram no mundo do crime, né? As crianças entram cada vez mais jovens no mundo do crime, e de como tentar evitar isso. E muito do que se tem dito em debates sobre o assunto é de reduzir a maioridade penal, né? Que no caso do Brasil é 18 anos e querem se reduzir para 16, 14, né? Depende das propostas. Então vamos continuar aqui, né? Da onde a gente parou. Afinal, como se diz no senso comum, os menores de idade já tiram carteira de identidade, podem votar, e por que quando matam pessoas não podem ir para a cadeia? Ou ainda, essas pessoas que cometem crimes, sejam menores ou adultos, não têm caráter, são monstros que promovem a violência
e se houvesse a pena de morte no Brasil, isso diminuiria. Isso aqui são conceitos do senso comum, né? Que a gente escuta por aí as pessoas reproduzirem esse tipo de coisa, tá? E aí a gente tem aqui uma imagem, ó, que é uma charge sobre redução da maioridade penal. E olha o que a gente está vendo aqui, né? Aqui é uma charge do Angeli, grande cartunista brasileiro, e coloca uma cela, né, uma prisão, e o que essa ideia pode causar, né, de crianças cada vez mais jovens, cada vez mais novas, entrando no mundo do crime, tá? Então vamos lá. Continuando. Essas afirmações e conclusões do senso comum precisam ser discutidas, tá? Essas afirmações aqui que a gente leu. Devemos estudar o fenômeno da violência urbana para que possamos ter um conhecimento preciso, além de identificar as razões que levam certos indivíduos à prática do ato criminoso. Neste capítulo, veremos que a violência urbana é um fenômeno social, resultado da carência de cidadania e de acesso às condições de vida dignas. Resultado também da desigualdade. Continuando aqui, galera. Social, decorrente de um modelo econômico dominante que impede parcelas significativas de indivíduos de terem outra possibilidade de existência, senão a da violência, ou como vítimas, ou como atores principais. Então, o autor que ele deixa bem claro que a gente precisa discutir essas coisas do senso comum e de que as causas dessa violência na nossa sociedade, ela é social, ou seja, ela vem da nossa sociedade devido às condições da gente não ter cidadania plena, né? Nas nossas aulas de cidadania também a gente deixa bem claro que no Brasil a gente não tem cidadania plena. A gente tem, por exemplo, os direitos do cidadão que estão lá todos descritos na lei. Mas, de fato e de direito, a cidadania ela não chega para todos. Eu já dei vários exemplos para vocês que, por exemplo, a nossa escola está num bairro pobre de uma cidade metropolitana. E nós, desse bairro, não temos as mesmas condições de cidadania que as pessoas de um bairro rico da área nobre de Fortaleza, por exemplo, têm. Então, isso gera as desigualdades. E as desigualdades, elas podem gerar esses dois caminhos. Tanto de quem acaba entrando na violência, que ele colocou aqui, no mundo da violência, como é que se torna um ator dessa violência, seria o que ele está querendo dizer com isso? Quem vai para o mundo do crime. Ou como a grande maioria, que se torna vítima, que são as pessoas que moram nessas comunidades pobres, que trabalham, que têm o seu salário mínimo, que lutam para sobreviver e que estão no meio desse fogo cruzado entre violência, entre o crime e o Estado, que tenta conter o crime, só que de uma maneira que não coloca em perspectiva o cidadão comum que está no meio desse fogo cruzado. Continuando. A sociologia da violência. A palavra violência tem origem do latim violentia, que quer dizer impetuosidade, veemência, derivada da raiz vis, que significa força, vigor. O dicionário Aurélio apresenta, entre outras definições atuais para o termo, a ideia de constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém. O que existe de diferente, portanto, entre a sua raiz latina e a sua definição moderna é que a violência pode ser entendida não somente como física, mas também como psicológica. A Organização Mundial da Saúde, OMS, propõe a seguinte definição. Vamos ver aqui, ó. O uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si próprio, contra outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação, tá? Então, galera, aqui a gente percebe que essa definição moderna
tá, do que seria violência, ela leva em consideração outros aspectos. Ela leva em consideração principalmente a questão psicológica, tá? Então a gente pode entender, por exemplo, violência hoje em dia, nessa questão psicológica, como, por exemplo, pessoas que são extremamente ricas que tratam mal outras pessoas por acharem que elas são de classe mais pobre, que não devem andar no mesmo local que elas. Exemplo disso, muitas vezes você vai num bairro nobre e existe uma diferenciação entre o elevador principal, que são dos moradores, e um elevador para os empregados, fazendo uma diferenciação. Então, o dono daquele apartamento que custa 7 milhões de reais, ele simplesmente ele não pode dividir o mesmo elevador com uma empregada doméstica que mora num bairro pobre, tá? Entendeu? Então, esse tipo de violência diária comum que vai penetrando na sociedade e que até as pessoas que são vítimas dessa violência acabam internalizando isso. Então você tem a questão do racismo, das pessoas que são se consideram branca, né? Que aqui no Brasil é muito complicado você se considerar branco por causa da nossa origem miscigenada e que destratam pessoas que elas consideram negras, pardas e daí por diante, tá? Todo mundo que é, segundo eles, inferiores. Então essa violência psicológica ela existe de várias maneiras. Eles colocam aqui essa questão de demonstrar o poder. Demonstrar o poder, que a gente vê várias vezes, né? Semana passada, uma pessoa destratou um policial e ela disse que o policial era inferior, que não merecia nada, que ele era rico, que não ia acontecer nada com ele. Então, isso também é uma violência psicológica que a nossa sociedade ela impõe, tá, galera? Então, vamos só terminar esse trecho aqui. Como se pode perceber, a OMS amplia bastante a definição de violência, que passa a abarcar a prática do suicídio e das relações de poder, incluindo a possibilidade de ameaças e intimidações que se inserem nas mais variadas formas de opressão. Nesse sentido, podemos citar como exemplo um determinado tipo de violência que ocorre com certa frequência nas escolas e que tem sido divulgado recentemente pelos meios de comunicação, através do termo em inglês bullying, que é bully do inglês, que significa valentão, né? O bully lá é como eles chamam uma pessoa que agride os outros, né? Aquele menino na escola que está sempre agredindo, brigando. Então ele é o bully, ele faz o bullying, né, com os outros. São formas agressivas e repetitivas de intimidação e discriminação em relação a determinados alunos por parte de um grupo ou até mesmo de um professor. Então, até isso pode acontecer, certo? Um professor tentar diminuir uma pessoa, tá? Então, é todo aquele tipo de coisa, galera, que as pessoas acabam passando durante a sua vida, tá? Claro, alguns vão ser, nessa nossa sociedade desigual, alguns vão ser os bullies, né? Alguns vão ser os caras que fazem esse tipo de coisa e a grande maioria vão ser as vítimas, porque eles procuram qualquer tipo de coisa para poder exercer esse poder sobre o outro. Então, viram que a pessoa está um pouquinho acima do peso, então começam a menosprezar aquela pessoa, xingar porque ela está acima do peso. Uma pessoa baixinha, menosprezar aquela pessoa porque ela é baixinha. Uma pessoa muito alta, menosprezar aquela pessoa porque ela é muito alta. Então, é um tipo de violência psicológica que a gente implementa na sociedade desde a infância, tá? Então, a gente tem que conviver com essa violência. Galera, ó, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo, tá? Primeira parte aqui desse capítulo sobre violência. E na próxima aula a gente começa aqui a partir da página 282, tá? Começa aqui desse trechinho, continuando aqui o capítulo sobre violência, ok? Então a gente se vê na próxima aula, pessoal. Tchau!